Muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem nessa segunda parte da entrevista com o Dr. Geórgio Trigueiro, no nosso FIS Talks, a iniciativa FIS do Fórum Inovação Saúde. Hoje, conversando mais uma vez com essa grande liderança da saúde brasileira. Dr. Geórgio Trigueiro é presidente do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Pernambuco. Ele é diretor da Confederação Nacional de Saúde, é vice-presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Brasil, além de ser presidente da Escola Nacional de Ensino em Saúde. Portanto, é uma experiência vastíssima na questão setorial. É um grande líder setorial, tem uma visão de futuro e de presente muito relevante, além de ter uma história de passado muito rica, que nós já compartilhamos com todos vocês na primeira parte dessa entrevista. Mais uma vez, muito boa tarde, doutor Trigueiro. Eu gostaria de ouvir um pouquinho agora você falar sobre a situação sanitária em Pernambuco em relação à Covid. Como estamos nós aí em Pernambuco em relação a isso? É a primeira experiência sua com uma epidemia dessa magnitude, ou você já teve em outras epidemias, não desta magnitude, mas experiências semelhantes que pudessem ter contribuído para a sua atitude profissional nesse momento, Figueiredo? Boa tarde, José. Mais uma vez o meu agradecimento à iniciativa FIS. Na verdade, eu venho trabalhando com a parte de epidemiologia desde 1997. Em 85, quando morreu o presidente Tancredo Neves, que foi atribuído à infecção hospitalar, aqui em Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco tem uma grande tradição de epidemiologistas e pessoas que trabalhavam com o controle de infecção. Naquela ocasião, eu fui fazer o primeiro curso de introdução ao controle de infecção hospitalar aí em Brasília, no Ministério da Saúde. A partir daí, nós começamos a desenvolver as implantações das comissões de controle de infecção hospitalar aqui no estado de Pernambuco. Um hospital privado, o Alberto Seib, do qual hoje atualmente eu sou um dos diretores sócios, foi a primeira hospital a ter a comissão de controle de infecção hospitalar em hospital privado. Já tinha no HC e, posteriormente, começamos a implementar várias comissões de controle de infecção. Nós fundamos aqui em Pernambuco, eu fui um dos primeiros presidentes, um dos presidentes por várias gestões, a Associação Pernambucana dos Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar. A partir desse trabalho que nós desenvolvemos aqui, participando de várias atividades e divulgações, congressos nacionais, Jornada Norte e Nordeste, fóruns, eu cheguei a ser presidente da Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar. Esse meu período de gestão ocorreu entre 2002 e 2004. Nós estávamos preparando um congresso em Salvador quando surgiu a pandemia da SARS, o primeiro coronavírus, o COVID-1, que é o parente desse COVID-2, que é causando a COVID-19. Na ocasião, nós já estávamos com o congresso praticamente montado, prevendo uma participação de 2.000 pessoas, vivíamos essa mesma angústia de desconhecimento e não tinha esse nível de informação que temos hoje nas redes sociais e a própria internet, e ficamos realmente amedrontados naquela ocasião, e o governo do estado da Bahia, através da presidente da Associação Baiana de Controle de Infecção Hospitalar, que também era funcionária da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, montamos lá um plano de contingência para atender os possíveis casos do SARS-1. E no Hospital Otávio Mangabeira montamos vários leitos de UTI, vários leitos de enfermaria e de retaguarda. Graças a Deus, essa pandemia não chegou no volume que se esperava, o caso foi praticamente erradicado lá mesmo pela China, que também é originário da China, e lá pela Europa, os países mais distantes. Então, a gente já tinha essa experiência de participar de alguns eventos de plano de contingência, que em Pernambuco mesmo também foi uma das portas de entrada do cólera. Aqui foi num dos hospitais aqui do interior de Pernambuco, onde um cidadão veio do Peru e começou a apresentar
um quadro diarreico e foi para um desses hospitais, e esse hospital lançava seus dejetos dentro de um rio, onde se fazia irrigações de hortaliças e hortifruti grangeiro. Então, já tinha tido essa experiência aqui, e na ocasião houve até praticamente um lockdown, porque também era desconhecido. O hospital hoje em funcionamento aqui em Pernambuco, o Hospital Português, fundado há mais de 160 anos atrás, foi fundado para combater a epidemia do cólera aqui em Pernambuco. E, naquela ocasião, surgiu novamente a possibilidade de uma pandemia. Precisou o governador da época tomar banho, entrar no mar, para provar que o cólera não era transmitido pela água salgada. Então, nós já tínhamos vivenciado alguns casos desses aqui. Então, com essa nossa participação na Associação Brasileira, nós desenvolvemos vários eventos em relação ao controle de infecção hospitalar. E aí foi, depois da regulamentação da Lei 9.431, depois da Portaria 2616, foi a obrigatoriedade de que as pessoas, todos os estabelecimentos de saúde deveriam ter uma comissão de controle de infecção hospitalar, deveriam ter um programa nacional de controle de infecção hospitalar. E, posteriormente, nós discutimos, eu participei do grupo técnico do CONAMA para harmonizar também as portarias que regulamentavam a gestão de resíduos de serviços de saúde e serviços de saúde. Então, as comissões de controle de infecção hospitalar, elas já vêm sendo treinadas e capacitadas para enfrentar a transmissão dessas doenças, tanto intra-hospitalar como as infecções comunitárias. Nós passamos também pela epidemia do H1N1, onde nós implantamos todos os protocolos da transmissão, de impedir a transmissão de infecções respiratórias. Então, esses protocolos, teoricamente, já haviam sendo realizados pelas comissões de controle de infecção. Os hospitais, como nós dizemos, passamos hoje praticamente a metade do dia recebendo fiscalização, tanto da vigilância sanitária, dos PROCONs, do Delegacia de Idoso, de Ministério do Trabalho, e a outra metade fazendo gestão. E paciente, para você atender o paciente, é um tempo quase que mínimo do atendimento do paciente. Mas é por isso que nós temos os núcleos de segurança do paciente, nós temos hoje as comissões atuantes. Então, quando surgiu essa pandemia, foi realmente uma desinformação um pouco grande. Isso apavorou tanto a comunidade intra-hospitalar, como principalmente o pânico que se causou nas pessoas aí fora. Com essa história de você suspender as cirurgias eletivas, você fechar os hospitais, como nós ficamos fechados aqui quase 4 meses, tendo os leitos que poderiam ter sido utilizados como leitos de retaguarda. Foram feitos hospitais de campanhas, que a gente sabe o que foi que aconteceu com esses hospitais de campanhas. Isso foi feito assodadamente, e aqui nós, do sindicato, fizemos um primeiro movimento junto com o secretário estadual de saúde, e aí vai o reconhecimento, onde houve uma contratualização de leitos, mas principalmente nesse de UTI, para fazer uma contingência se houvesse um colapso do sistema público. Aqui em Pernambuco não chegou a colapsar, porque os hospitais privados associados ao nosso sindicato participaram desse plano de contingência com o governo do Estado. Mas, em relação aos hospitais de campanhas, onde eu tinha condições de fazer o atendimento desses hospitais de retaguarda, com o pessoal treinado pelas comissões de controle de infecção hospitalar, pelas pessoas que trabalham com segurança do paciente, as pessoas sabem o que é transmissão, por gotícula, por aerossóis e por outros meios de transmissão de contato, tinha condições de fazer essa opção. Hoje, o que nós estamos vivenciando são hospitais em grandes dificuldades, principalmente do interior, onde foram suspensas as cirurgias eletivas, procedimentos eletivos, além da consequência que teve em relação às pessoas com doenças crônicas degenerativas, os pacientes oncológicos, diabetes, hipertensos, cardíacos, que deixaram de procurar as unidades de saúde, os estabelecimentos de saúde, e tiveram agravamento de suas doenças. Então, a nossa vivência aqui hoje, quando se incentivou que as pessoas mantivessem o distanciamento social, e agora está falando em afastamento social, não é mais o isolamento social, é o plano de convivência que nós temos que ter. As pessoas vão respeitar. Chegaram os grandes feriados, chegaram as campanhas eleitorais, as pessoas foram para a rua, porque também as lideranças maiores incentivavam. E nesse período de uma pandemia, que eu nunca vi isso, 3 ministros da saúde, num período de menos de um ano, cada um com uma visão tentando diferente, isso confunde as pessoas.
confunde as pessoas, decretos e mais decretos, portarias e mais portarias, incentivando, politizando medicamento, e agora dizendo que a questão da vacina. Quer dizer, tiraram a questão se deve usar máscara, não deve, se deve lavar, não deve, se deve aglomerar, não deve, e agora questionando a vacina, nós estamos perdendo o trem da história. Eu tenho a impressão, sabe, Trigueiro, que um dos grandes aprendizados que a gente deve buscar nessa pandemia, de fato, é a questão da comunicação. E eu acho que a comunicação foi péssima durante esse processo pandêmico aqui no Brasil, e está sendo. Isso é de responsabilidade dos governos. Eu acho que o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais não poderiam e não podem continuar sendo vozes dissonantes. O governo federal não pode dizer X, o outro dizer Y, o outro dizer Z. Isso confunde, como você falou, a população. Essa falta de unidade de comunicação, que é a unidade de propósito, eu acho que todos. Você é um defensor, como eu, da democracia, da pluralidade de opinião, da diversidade de opinião, do contraditório, mas o propósito tem que ser único. Se você quer ir do Rio de Janeiro para a região serrana, você pode ir por várias estradas, mas você quer chegar na região serrana. Então, se você tem esse propósito único, você pode negociar com a sua família, ou com quem você quer, se vai por ali, pela estrada A, pela estrada B, ou se pela estrada C. Agora, todos querem chegar na região serrana. Não dá para eu querer ir para São Paulo e o outro querer ir para Bahia. Então, fica completamente diferente, são trajetos distintos, não tem como a gente fazer esse consenso de chegar no propósito. Um quer ir para Bahia, outro quer ir para São Paulo, então não pode. É o que está acontecendo hoje. Essas vozes dissonantes, especialmente a voz do governo federal, tem criado uma dificuldade muito grande no meu entendimento. A população, é óbvio que a população, especialmente a gente mais simples, o povo mais simples, ele quer ouvir da voz do seu líder aquilo que lhe traga mais conforto. Se eu digo assim, não é problema não, isso é bobagem, isso é um resfriadozinho, isso é uma besteirinha, pode sair, as pessoas tendem a acreditar que isto é verdadeiro, porque elas desejam que isto seja verdadeiro. Mas, infelizmente, não é verdadeiro. Então, eu acho que nós vamos ter que aprender com essa pandemia a não repetir o erro na comunicação. Você não acha que a comunicação deveria ser um ponto que nós devíamos trabalhar muito a partir de agora no setor saúde, Figueiredo? Eu acho que desde o início, né? Desde o início faltou um comando central da comunicação, da informação que muitas vezes a gente repete e as pessoas dizem que não tem muito valor, mas aí tem que acreditar na ciência, tem que acreditar nas evidências. Se você não acredita na ciência, se naquele primeiro momento a informação que se tinha, baseada nas evidências científicas, e quer aquela conduta, deveria se tomar aquela conduta. Eu me lembro que no início houve uma divulgação muito grande de dizer, não, as máscaras só devem ser usadas pelos profissionais que têm contato com o paciente doente. Então, aquela comunicação foi dada para as instituições. Você chegar a um ponto de dizer que a Organização Mundial de Saúde não tem credibilidade, que uma revista como a Lancet não tem credibilidade, e então você vai acreditar em quem? Então, quando foi evoluindo uma pandemia dessa desconhecida, foram se agregando novos conhecimentos. Agora, mas desde o início que foi focado em duas coisas. É um tratamento daquele que tem que ser feito, e quem não for para a rua é maricas, e tem que ser mesmo, e que está se acabando, usando diminutivos, e não vai resolver o problema. O meu problema agora que eu vejo, o problema que eu vejo agora no país, é o que nós vimos de ontem para cá, os grandes responsáveis pela elaboração de políticas sanitárias,
como a professora Margarida da Fiocruz, como o professor Dimas Cova do Butantan, dizendo que realmente esses insumos, praticamente todos eles são produzidos na China, da AstraZeneca, da Sinovac e de outros. Então, a vacina é do Butantan, a vacina da AstraZeneca da Inglaterra, que não utilizou ainda, usou a da Pfizer dos Estados Unidos, porque tem que ser feito com segurança. E as pessoas desacreditando uma ou desacreditando outra, dizendo não vou tomar do Butantan, só vou tomar da Fiocruz, como se a Fiocruz e o Butantan não fossem instituições sérias, e o Programa Nacional de Imunização, instituições sérias, que não vão fazer nada a toque de caixa, e as pessoas anti-vacinas preconizando, fazendo aglomerações, como teve aí em São Paulo, dizendo que não deve se tomar vacina, não deve se tomar vacina. Então, essa é uma preocupação que precisa, como você disse, ter uma centralização da comunicação. Tem que ter esclarecimento das pessoas. Não podemos partidarizar, politizar uma situação tão grave sanitária como essa. Você reafirmou aí o que a doutora Margarete Dalcomo, que o Dimas Covas ontem falou no programa Roda Viva, de que a vacina será produzida no Brasil pelo Butantan e pela Fiocruz. As fábricas já estão prontas. Parte dos insumos vem da China e a outra parte será desenvolvida aqui e, muito brevemente, 100% da vacina será produzida no Brasil, tanto em Butantan quanto aqui no Rio de Janeiro, na Fiocruz, porque as duas instituições têm contratos de transferência tecnológica, validada, cientificamente reconhecida. Os insumos, como bem disse a Margarete, que você citou, das demais vacinas são produzidas na China. Não dá para a gente ficar falando de vacina chinesa. Não é vacina chinesa. Ela é um produto, uma parte produzida na China, como para todas as vacinas também utilizam. Nós utilizaremos, e não só em vacinas, em tecnologia, em telefonia, tudo isso, uma boa parte da tecnologia do mundo vem da China. Qual é o problema de ser produzido na China? Isso não podemos agora transformar numa vacina comunista, porque não, deixa o negócio do comunismo para lá, a gente está pensando já na ciência, no que está sendo feito. O importante para a gente é ter uma vacina que seja validada pela Anvisa, que seja produzida no Brasil, para reduzir a nossa dependência tecnológica, incentivar a Fiocruz, a Butantan e tantos outros institutos Brasil afora a desenvolverem coisas, né, Trigueiro? Inclusive, não só essa parte da vacina, mas também nós vivenciamos o grande problema no início da pandemia, foi a falta de equipamento de proteção individual. 90%, 95% dos insumos dos equipamentos de proteção individual são da China. Os insumos para medicamentos corriqueiros no Brasil vêm da Índia. Então, nós temos que incentivar o nosso parque tecnológico industrial para fazer essa autossuficiência de materiais médicos. Vocês do FIS já fizeram aí, outras feiras fazem aí, incentivando. Tem que dar incentivo à indústria nacional, para não ficar nessa dependência também. A dependência de EPI, de respiradores, os inquéritos policiais militares, a Polícia Federal invadindo casa de prefeito, porque problema na ansiedade de prover os hospitais com respiradores ou com equipamentos e não tinham condições. Então, a gente tem que fazer esse tipo de trabalho. O Sindicato dos Hospitais de Pernambuco já se propôs a disponibilizar aos seus associados, a sua sede, os seus profissionais dos estabelecimentos de saúde a participar da campanha de vacinação. O governo de Pernambuco já está adquirindo seringas, está adquirindo. Se chegar a vacina aqui, o sindicato vai estar à frente, junto com seus associados, para transformar cada hospital, cada estabelecimento de saúde num posto vacinal, para disseminar. Agora, ninguém vai obrigar ninguém a tomar vacina, ninguém vai obrigar ninguém a assinar um termo se responsabilizando se uma possível contraindicação. Aí já é outra insanidade que estão divulgando. Não pode ser assim. Quer dizer, eu vou levar meu filho para fazer a vacina cedo, ou meu neto, e vou dizer, olha, você tem que assinar um termo aqui que pode ter um efeito colateral, como a divulgação dos danos vacinais que a SEIB dava autismo. Então, isso não existe.
É lógico. Isso são coisas que já passaram do tempo, dessa terraplanismo e desse negacionismo. Acho que a gente tem que viver o mundo de acordo com ele é, acreditar na ciência, acreditar na tecnologia, nos dados. Eu acho que você foi muito preciso na questão dos insumos básicos. O Brasil tem que criar um estoque estratégico de insumos, incentivando a indústria nacional a produzir uma boa parte daquilo que hoje nós dependemos da Índia, da China. Essa Covid talvez tenha nos ensinado isso. Nós não podemos ficar nessa dependência total dessas instituições. Muito obrigado, doutor George Trigueiro. Foi espetacular essa conversa, uma honra. Até o cachorro aqui em casa, você sabe que nesses tempos de Covid tem isso, está aplaudindo de pé a sua participação. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, José. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Iniciativa FIS. E, se Deus quiser, para o ano estaremos presencialmente aí no Rio, participando do nosso fórum aí. Se Deus quiser. Até a próxima. Obrigado.